Bom dia a todos e a todas. Gostaríamos de iniciar esse evento, o segundo encontro de atualização de imunizações do adulto, adolescente adulto e idoso de 2023. E para isso nós vamos começar hoje com a primeira mesa desta manhã, cujo tema da mesa é vacinação de adulto e idosos. Para dar início, eu vou convidar a professora Mônica Levi, ela que é médica pediatra, presidente. Eles já fizeram a apresentação, pode ir para a mesa. Então, para compor essa mesa, o primeiro ponto de discussão dessa mesa será pontos polêmicos em imunização. Será moderado por mim, Paulo Sérgio Ramos, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador da Fiocruz. Os palestrantes, o primeiro palestrante será o professor Juarez Cunha, ele que é pediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, dos Comitês de Cuidados Primários e Infectologia da Sociedade Pernambucana Gaúcha e da Comissão Nacional Especializada das Vacinas da FEBRASO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Professor, por favor. A segunda palestrante nos palestrará sobre vacinação da gestante, proteção do binômio mãe-filho. Então, nossa conterrânea, a professora Melânia Amorim, professora de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Campina Grande e professora da pós-graduação em saúde integral do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP. Ela é mestra em saúde materno infantil pelo IMIP e doutora em toxicologia pela Unicamp. É pós-doutora pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicamp. E atualmente bolsista de produtividade do CNPq. E para nos falar na terceira e última palestra dessa mesa, o tema será vacina de herpes zoster em pacientes apresentando comorbidades, quais as melhores evidências. Então, teremos a professora Flávia Bravo, que é pediatra, diretora da Sociedade Brasileira de Imunização, membro da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da ISBIM e membro dos grupos de trabalho em imunização da Sociedade de Rio de Janeiro, Sociedade de Pediatria de Rio de Janeiro, e também do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Então, uma mesa extremamente bem representada, né, por experts nessas três áreas de atuação. Então, convido inicialmente o professor Juarez Cunha. Bom dia a todos, obrigado, Paulo. A gente é uma pegadinha, né? Quando tiver SPRS, coitado do cara que tem que apresentar, o que significa o quê? A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Desculpa aí, que a gente acaba se passando, né, nessas siglas e daí confunde. Bem, primeiro agradecer o convite, agradecer a organização do Dr. Jorge, da nossa presidente Mônica e de todos vocês que estão aqui conosco. Eu vou sair um pouco para cá, porque não tem problema aí para ti, porque fica meio complicado. Meu tema vai ser febre amarela dose única, né? Então, uma pergunta, você sabe que durante muito tempo a gente tinha aqueles calendários que a gente repetia a febre amarela, a vacina a cada 10 anos, depois migrou para a dose única, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil continuava preconizando 2 doses, até que no momento de crise, de falta de vacina, se migrou para uma dose, apesar de toda uma discussão de que se imaginava, e é o que a gente vai falar aqui também um pouco mais, da necessidade de mais de uma dose. Tá? Minha declaração de conflito de interesse, só para a gente chamar um pouquinho, né, que o que a gente passou com o Covid, a gente também teve com febre amarela, então a chamada revolta da vacina, né, lá final do século XIX, início do século XX, e com todo um caos, claro, que ela também envolvia, não era só o motivo não era só a vacina, a gente tinha uma série de situações econômicas e políticas e sociais na época, mas veja que isso não é novidade, as coisas se repetem. De material de febre amarela, então, tem muita publicação, algumas mais antigas, outras mais recentes, do Ministério da Saúde. Então, depois, se alguém quiser também, os slides a gente pode compartilhar, então fica fácil também de achar esse material.
Lembrando, né, que dentro das arboviroses, então a febre amarela é uma das arboviroses, que a gente tem ciclo silvestre e ciclo urbano, né, e o nosso grande medo é quando isso possa acontecer a se tornar um ciclo urbano, né, que a parte silvestre a gente sabe que tem toda a parte de vigilância que a gente segue, também sempre chamar a atenção que quando a gente tem a mortalidade de símios, né, eles servem como alerta, né? Eles não são culpados de nada, eles são vítimas como a gente. Então, faz parte, né, a vigilância para a gente até ficar atento. Em relação a sintomas, né, do quadro clínico, né, então, febre, calafrio, dor, sabe, os sintomas gerais, virais, né, dor no corpo, náusea, vômito, fadiga. Então, o quadro, quando ele fica mais grave, e daí pega a icterícia e hemorragia, isso pode ter um quadro que evolua para óbito. É claro que é uma minoria que a gente vai ter esses quadros mais graves, mas a gente tem que estar preparado, inclusive, para tratar. Agradecer pela parte, você vai já sabe o que você deu, mas lembrando que os quadros graves, né, então, são um percentual bem menor, né, e como várias outras doenças, grande parte dos quadros são assintomáticos. É uma doença de notificação compulsória, né? Então, lembrar que é de imediata para a Secretaria da Saúde, a Secretaria Municipal, Estadual e para o Ministério, então até 24 horas, né? Coloquei aqui junto também que o 18, que é eventos graves ou óbitos após vacinação, também é de notificação, isso para qualquer vacina, né, mas só coloquei aqui que são, os dois estão contemplados aqui na lista de doenças de notificação compulsória. E também que a gente tem que alimentar o Sistema de Informação de Agravo de Notificação, que é o SINAM. Né. Essa aqui é um relatório da OPAS de abril de 23, então é recente mesmo, mas eu coloquei aqui mais para a gente ver a magnitude de febre amarela no nosso país, né? Então, claro que aqui pegando todos os casos de 2017 até 2023, mas vejam que grande parte do que aconteceu nesses últimos anos acaba sendo no Brasil, né? Claro que em determinadas regiões uma maior intensidade, e também a gente chama a atenção que a gente tinha tipicamente a doença na região amazônica, né, e o que a gente vê com o passar do tempo, em preto, aqui é a região não amazônica. Né, então, vejo que a gente, aquilo que muitas pessoas vêm me perguntar, o Brasil todo é de vacinação? Sim, o Brasil todo é um país considerado de vacinação. Né, porque tinha uma época que tinha só uma parte do país e muitas pessoas ainda se vacinam para viajar para outros países. E a gente tem muito mais risco no Brasil do que em outros países. Né? Então, essa evolução a gente tem nos últimos anos, né? Mas principalmente a gente pegar naquela época que pegou ali 2016, 17 e 17 e 18, né? Pegando principalmente a região sudeste, que é uma área que não era de vacinação. Veja, essa aqui é a área que não era de vacinação, né? Então, quando pega ali Rio, São Paulo, Espírito Santo, não era área de vacinação, né? E a gente teve toda aquela situação, inclusive aqui, como eu coloquei antes, é um momento que a gente tem aquela dificuldade em termos de quantitativo de vacina e teve que modificar o esquema, inclusive, no Brasil. Tá? Então, os últimos casos que a gente tem foi ali 2019, 2020. Esse é o último boletim que pega todo o ano de 22, que foi um ano super tranquilo. Lembrar que a sazonalidade, né, da febre amarela ela é diferente, né, de junho a junho. Né? Então, nós temos uma situação bem mais confortável, né, desde 2022. A gente tem basicamente só episotismo. Né? Então, mas, como a gente já viu anteriormente, é uma doença que está por aí. Esse slide aqui, eu não sei como é que fica para vocês enxergarem, mas eu coloquei de propósito por duas coisas, que é uma coisa que a gente sempre tem criticado. Eu sou da área de serviço público, né? Trabalhei até o ano passado, me aposentei na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, na vigilância, e um dos aspectos que sempre é um problema para nós
das indicações de vacina de febre amarela quando a gente chega no manual do próprio Ministério, quando fala a partir dos 60 anos, e fica a critério do serviço avaliar aquela situação para aquela pessoa, que é muito difícil avaliar. Eu botei aqui de propósito para vocês, que a gente vai ver, deixa eu vir para o outro lado, que eu também não enxergo. Se eu não enxergo, vocês não vão enxergar também. Mas 60 anos está mais ou menos por aqui, tá? Acreditem em mim. Tá? Primeiro assim, né? Muito mais homens do que mulheres, tá? Isso é uma coisa importante, né? Até porque as mulheres são muito mais vacinadas que os homens. Tá? Mas assim, em torno de 60 anos, grande parte dos casos, criança, são pouquíssimos casos. Né? O adulto é a maioria, mas o idoso, ele é um percentual bastante importante de casos. E aqui, quando a gente pega aquelas regiões ali que nunca tinham tido, que é São Paulo, né? Aqui pega São Paulo, Espírito Santo, Rio, são 4 estados que eles separam aqui. Né? A gente vê também que isso se repete. Né? E aqui a gente vê a letalidade, né? Quando vê aqui, ó, aqui pega 60 ou mais, né? A letalidade é muito maior. Então, a doença febre amarela é uma doença que acontece acima de 60 de forma bastante importante e com uma letalidade, às vezes, até muito maior, por exemplo, aqui criança. Tá? Ter um óbito febre amarela é um caos, né? Agora, se ter uma criança, mais caótico ainda. Mas, vocês vejam como vai aumentando, né, essa nossa incidência aí de morte. As vacinas que a gente tem, né, então nós temos 2 vacinas, no mercado público e outra no mercado privado, né, mas elas são vacinas muito parecidas, são extremamente eficazes, efetivas e são seguras, claro. Como qualquer vacina, a gente pode ter evento adverso, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente porque as 2 são atenuadas. Né? Então, isso do próprio Ministério, o que mais nos preocupa sempre são esses quadros mais graves, né? A doença viscerotrópica e a doença neurotrópica, né? Mas são eventos muito raros. Tá? Então, mas é importante a gente conhecer, esses eventos sim acontecem, mas a imensa maioria dos quadros, uma coisa que é comum acontecer, né? São manifestações sistêmicas, né? Que também pode... porque o jeito que a vacina funciona, tu aplica a vacina, o organismo vai fazer uma viremia com aquele vírus atenuado e quando tem essa viremia, tu pode ter um quadro semelhante ao quadro viral. Então, isso em geral é mais tardio, né? De 3 a 15 dias após a aplicação. Então, diferente de outras vacinas, tem reação primeiro, segundo dia, que a amarela a tendência a ser mais tarde. Febre é um estado no corpo, 2, 3 dias de duração, regride a imensa maioria, né? A imensa maioria também nem tem evento adverso. As precauções que são as gerais, né? Então, por exemplo, imunodeprimidos tem algumas situações que até eles podem fazer, dependendo da situação imune, mas isso tudo aqui são precauções que a gente tem que ter cuidado, né? A gestante, mulher amamentando, a gente evita fazer na gestação, mas se for necessário pode ser aplicado, e na amamentação também lembrar que a gente precisa interromper por 10 dias se estiver amamentando. As contraindicações, lembrar que a gente pode usar a partir de 6 meses, de acordo com a necessidade. Isso aqui eu esqueci de mudar, né? Porque já mudou para a ESAD e ainda, até se acostumar com a nova sigla, a gente tem que ainda trocar os slides, né? Então, a anafilaxia prévia também, né? Ou relacionada ao ovo de galinha, que esse continua, isso é já importante de salientar, que a alergia ao ovo de galinha não contraindica a vacina gripe, tá? Não contraindica a vacina viral nem viral, tá? Isso não existe mais. Mas a febre amarela continua se for uma alergia grave, tá? Imunossupressão, por ser atenuada, né? Então, outras situações aqui importantes, tá? Daí, indo para o tema que eu tinha que falar aqui. Então, isso aqui, eu botei alguns artigos, alguns slides com datas para a gente ver. Isso aqui era 2014, tá? Então, no momento que, bem no ano que a Organização Mundial de Saúde passa a preconizar como dose única, tá? E esses são, então, tem uma revisão aqui do que se tinha, né, em uso da vacina, e mostrando, né, que alguns indivíduos existia a falha primária. A falha primária o que é? Faz a vacina e tem pessoas que não respondem, isso se chama falha primária. E a falha secundária é aquela que vai diminuindo com o tempo, né? Por exemplo, a tríplice viral.
tu tem o sarampo na primeira dose, 90% e 95%. Né? Então, tu tem 5, mais ou menos, por cento de crianças que não respondem à falha primária. E como tu tem uma possibilidade de queda da proteção, por isso que a gente faz uma segunda dose para evitar. Então, tu combate a falha primária e combate a falha secundária. Tá? Por isso que a gente chama de falha primária e secundária. Então, já naquela época, né, já se comentava que reforço seria interessante para uma proteção mais prolongada. Esse também são vários artigos brasileiros, que o Brasil é um dos países que acho que é o principal produtor da vacina no mundo, né? E então a gente tem muitos artigos brasileiros sobre isso. Tá? Então esse artigo, que daí já 2016, ainda nessa época o Brasil estava recomendando, né, as 2 doses, né? Então já também ficava, e principalmente o que se via que a falha primária era mais comum em criança, que a gente precisava ter a segunda dose. Né? Em 2019, aqui a gente já passa a ter toda aquela crise que se teve de uso da vacina, apesar de todas as pessoas que eram consultadas e discutiam no Brasil, já está me avisando aí, então, apesar desse recado, né, que ela está me dando, que eu tenho mais 5 minutos, na época se discutia muito a opinião de praticamente todos os fóruns, que era importante ter mais de uma dose. Mas, naquele momento, também não era possível. Então, o que ficou em determinado momento, lembra que a gente foi para a dose única, inclusive crianças, e depois voltou a uma revacinação de crianças. Então, o esquema atual do Ministério é aos 9 meses, uma segunda dose aos 4 anos, mas qualquer pessoa que foi vacinada antes dos 5 anos, pelo Ministério, tem direito a uma segunda dose. Não interessa a idade que a pessoa está. A pessoa tem 20 anos agora e fez a primeira dose com 1 ano, ela tem direito. Né? Mas se inicia o esquema pelo Ministério, depois dos 5 anos, é dose única. Esse é o esquema. Né? Tá? Em 2019, também daí já ia alguns estudos também brasileiros, né? Adultos com 2 doses, né? Mostrando também a necessidade de reforços pela queda de proteção com o tempo. Esse também de 2019, também de um grupo brasileiro, né? E que também eles preconizam, porque o que dizer, com o passar do tempo, né, a gente tem uma queda de proteção independente da idade, tá? Então é preconizado esse reforço. Essa revisão aqui de 2020, eles botam vários dados, né, do que se tinha na época, né, e colocando que era uma coisa que a gente teria que discutir. Até 2014 era recomendada a cada 10 anos, daí a Organização Mundial de Saúde muda ali a recomendação. Mas eles colocam que a gente tem que ficar atento e principalmente a gente vê como vai ser a evolução na vigilância, né? E fundamental que a gente aumentasse também as taxas de cobertura de vacinação primária. 2022, esse é um estudo também que é produzido até pelos colegas da Fiocruz, né? Eles já têm uma publicação colocada, um declínio progressivo nos níveis de anticorpos, né? Relatados, né? E a recomendação deles de reforço regular, eles estão agora numa outra fase de uma análise em curso que eles vão poder chegar a uma conclusão mais incisiva, tá? Mas eu acho que então isso é um estudo brasileiro, recente, que está acontecendo e que ressalta essa recomendação. Nossos calendários de vacinação, Ministério, Sociedade Brasileira, SBIM, são calendários que têm enfoques diferentes. Então, eu vou falar para vocês por que a gente modificou na SBIM. Então, essa é uma modificação recente, que vocês vão ver no calendário agora, que a gente passa a recomendar a febre amarela em todas as faixas etárias em que ela pode ser aplicada, inclusive para o idoso, tá? 2 doses com intervalo de 10 anos. Então, essa é a recomendação da SBIM, não é a do PNI. A do PNI continua sendo a partir de 5 anos em dose única. Nossa recomendação anterior era uma dose e pensar na possibilidade dependendo da situação epidemiológica. Como eu mostrei para vocês, nosso país todo não é um país considerado endêmico, a gente tem que proteger.
Essa decisão é uma decisão tomada pela Comissão de Calendários da SBIM. De novo, né, ressaltando, é uma decisão pensando na saúde individual. Então, no posto-saúde não mudou nada, continua acontecendo. Em termos de saúde individual, a nossa ideia, sim, é de que é interessante ter o reforço, uma segunda dose 10 anos depois. Só para a gente lembrar, né, a nossa situação, claro que febre amarela, a gente tem um período que não era todo o país, né, de vacinação. Então, esses dados aqui, isso aqui é da toinha que você deu agora de agosto. 2023 é muito cedo para a gente ver, né? Mas vejo que a gente está ali em torno de 50, 60 e lembrar que a nossa meta para todas as vacinas, exceto o BCG, em volta que é 90%, as outras todas é 95%. Então, a gente tem uma situação bastante preocupante. Lembrar que nós, como profissionais de saúde, se a gente recomendar a vacinação e o paciente também for um paciente que está sensibilizado, e a imensa maioria do brasileiro acredita em vacina, então, se a gente recomenda e o paciente também acredita, ele vai fazer. Se ele não acredita, tá? Mas, daí fugiu aqui, mas se o profissional serve de exemplo, se vacina e recomenda, mesmo assim, a gente tem um aporte significativo. Agora, se o profissional não recomendar, como a gente viu e está vendo ainda, infelizmente, a confiança das vacinas foi muito abalada, né? Então, a gente sabe que esses baixos números que a gente tem de coberturas vacinais são consequência de uma série de coisas, não é um fator só, são uma série, mas a confiança nas vacinas, no geral, elas foram muito abaladas e não vai ser fácil a gente recuperar. Convidar vocês, a gente tem um curso, que é a sala de vacinação, disponível pela SBIM, gratuito, né? É só se inscrever lá no site, pode fazer quando puder, é bem interessante. E a gente está em plena campanha aí para tentar recuperar as coberturas vacinais. Então, muito rapidamente, febre amarela continua sendo um problema, nós temos vacinas seguras, eficazes e gratuitas, todo o país na área de vacinação, mas as nossas metas não têm sido alcançadas. A proporção de positivos para a febre amarela após a vacinação se mostra ótima em adultos, e subótima em criança, então aqui é aquela coisa da falha primária, e tanto em adulto e em criança tem uma diminuição, né, uma redução substancial do nível de anticorpos neutralizantes. Então, por esses motivos aqui, a SBIM passou a recomendar uma segunda dose, independente, após 10 anos, independente da idade que a primeira foi administrada. Estamos numa cidade maravilhosa, mas a gente também quer convidar para ir num outro lugar maravilhoso, que é Florianópolis, a nossa jornada que vai ser no mês que vem no Costão do Santinho. Obrigado.